Ministério Derek Prince, proclamando a palavra inspirada de Deus ao redor do mundo. Derek Prince é reconhecido como autor e professor com livros, áudio e rádio. Derek tenta alcançar os inalcançados e ensinar aqueles que não foram ensinados. Por 50 anos de ministério, ensinando em centenas de países em mais de 50 línguas. E agora, Derek Prince. Quero iniciar simplesmente dizendo o Evangelho. Muitos de nós usamos a frase o Evangelho e falamos dele como se fosse alguma coisa que absolutamente conhecemos claramente. Mas, na realidade, eu penso de que muitas pessoas falam do Evangelho, mas não estão alertas do que o Evangelho realmente é. Está declarado bem claro por Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao 5. 1 de Coríntios, capítulo 15, 1 ao 5. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal, como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, diz ele ainda acerca do Evangelho, vos entreguei o que também recebi, de 3 maneiras históricas, não é complicado. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho tem 3 coisas simples. Ele morreu, Cristo morreu, ele foi enterrado e ele ressuscitou ao 3º dia. E onde essas 3 declarações não são feitas, então não é evangelho. E muitos evangelhos são falados sem essas 3 coisas vitais que precisamos reter. Cristo morreu pelos pecados, ele foi enterrado e ressuscitou ao 3º dia. E a primeira autoridade declarada não são as pessoas que o viram, mas as Escrituras. É a autoridade máxima. Paulo diz, Cristo, de acordo com as Escrituras. E então ele declara algumas pessoas que o viram depois da ressurreição. Então tenha na mente de que a última, ou a melhor, a maior autoridade são as Escrituras. Agora, Paulo continua explicando que se nós recebemos esses fatos por fé, sem obras, sem o que nós fizermos, justiça será imposta em nós. Seremos tidos como justos. E é muito importante ver que Paulo diz que não é pelo que nós fazemos, mas pelo que nós cremos. Não é pelas obras, mas é pela fé. Ele vai aos Romanos, capítulo 4, para discutir a lição que aprendemos de Abraão. E diz de que Abraão foi justificado e imputado isso nele por fé. Paulo, então, começa a falar esta lição de que precisamos aprender disto. E ele diz em Romanos, capítulo 4, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você trabalha e recebe, então não é graça, é alguma coisa que lhe devem. Mas ele diz, não é assim que nós recebemos justiça, não é pelas obras. Não é pelo que nós merecemos, mas ele continua falando algo. E eu digo às pessoas isso, se você nunca foi surpreso pelas coisas que estão na Bíblia, então você nunca leu a Bíblia, porque a Bíblia contém declarações surpreendentes. Então está aqui no verso 5 do capítulo 4. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, se você quer que a sua fé seja contada como justiça, então qual é a primeira coisa que deve fazer?
parar de trabalhar. Aquele que não trabalha, enquanto você pensa de que pode ganhar, então você não vai receber. É a coisa mais difícil para os religiosos. Eles têm isso na mente, de que tem de fazer algo para ganhar o favor. O favor não pode ser merecido. A graça não pode ser merecida. Por definição, não pode ser merecida. Então, a primeira coisa que você tem de entender é de que a justiça de Deus vem se você parar de trabalhar. Não trabalhe. É uma declaração que as pessoas têm de entender que a Bíblia fala. E a Bíblia é essa coisa linda, muito mais linda do que qualquer outro trabalho de arte. Qual é o relacionamento, então, entre fé e as obras? Não é de que as obras não são importantes, mas é a ordem que ela vem. Ruth e eu falamos de Efésios capítulo 2, onde eu vou lá. Efésios 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não podemos nem nos orgulhar que temos fé, porque só temos fé porque Deus nos deu. Não é algo de que nós produzimos de nós próprios. E então a Bíblia diz: não pelas obras, para que ninguém se glorie. Em muitos lugares onde fala de pessoas que creem de que são justos pelas suas obras, Paulo diz: não, para que ninguém se glorie. Veja, uma religião de obras dá razão ao orgulho humano, e o orgulho é a base do pecado. Então Deus ordena um caminho para que a justiça venha sem orgulho. Se você considerar as pessoas que têm complicadas religiões, e eu não quero nomear nenhuma aqui para não atacar ninguém, mas basicamente, mais difícil a religião é, mais orgulhosos eles são. Eles estão fazendo alguma coisa muito difícil, estão jejuando, sacrifício e mais. Isso traz o orgulho. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então Deus fez um caminho para que pudéssemos ser feitos justos sem trazermos o orgulho. Eu não sei se você já notou, mas basicamente quando vamos falar dos cristãos. Cristãos que são legalistas ou insistem em regras, normalmente não amam as pessoas. Já notou isso? Se você for a eles por amor, e vocês não vão receber muito. Na realidade, legalismo e amor são mais ou menos opostos. E então temos de nos guardar continuamente contra alguma coisa que nutra o orgulho. Basicamente, religião dá essa nutrição, orgulho. Se é religião sem a graça de Deus, então vai nutrir o orgulho. Mas há lugar para obras. Mas vamos ver, não é de que não é importante. Tem de estar em ordem. Em Efésios 2:10 diz exatamente: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Deus, quando criou em Cristo, a Bíblia diz que em Cristo somos novas criaturas. Então, Deus tem apropriadamente trabalhos para esta nova criação, mas a natureza antiga não pode trabalhar com as boas obras que Deus preparou. Então, você tem de estar novo pela fé antes de ter essas boas obras. E essas boas obras, então, são extremamente importantes, mas têm de estar em ordem. Primeiro, a nova criação pela fé, e depois as boas obras que Deus preparou para nós. E eu não sei se você já entendeu, você não precisa de trabalhar muito, o que você precisa fazer se você se tornou uma nova criatura em Cristo, porque Deus fez a obra em você. Então, o que você tem de fazer é saber quais são as obras que Deus preparou para você. Não tente fazer o seu próprio plano. Saiba o que é que Deus tem para si. E muitas vezes vai ser diferente do que você estava esperando. Então, vamos dar um pouco de definição. E isso é onde nós precisamos de pensar. Na realidade, você precisa de pensar claro todas as vezes.
Quantos creem nisso? Bem, nós precisamos discutir rapidamente a natureza da graça. Graça é uma palavra magnífica, mas muitas vezes é abusada. Eu estava pregando numa igreja e disse, na realidade, as igrejas que chamam-se as igrejas da graça são as que menos têm graça. E depois eu realizei que eu estava pregando numa igreja assim, mas na realidade é verdade. Muitas pessoas usam a palavra graça, mas não têm ideia do que a graça é. A raiz da palavra graça é atração, é beleza. Então, é uma beleza que Deus põe sobre nós porque nós cremos nele. Nos faz lindos com a sua graça. E Paulo escreve, aí está o pegar, em Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Em outras palavras, na minha língua, não pode merecer graça. Alguma coisa ou qualquer coisa que pode merecer não é graça. E alguma coisa que nos humilha. Temos de depender da sua graça, não podemos merecer. Nada que possamos fazer pode obter a graça de Deus, mas é pela graça que somos salvos pela fé. E quando você começa a se animar pelo fato da fé, você se lembra do que Paulo diz. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você não tem nada que pode se orgulhar se você foi salvo pela graça. Deus fez isso para te proteger do maior pecado, que é o orgulho. Vamos, então, considerar o relacionamento entre fé e obras. O que nós cremos e o que nós fazemos. E, pelo que eu saiba, eu vou dizer isso agora do Novo Testamento, e para muitos de vocês vai ser algo que vai, talvez, chocar. Algo que eu descobri meramente pregando a mensagem simples do Novo Testamento, a salvação da graça, é algo que faz brilhar os olhos de muitos cristãos. Eu lembro-me de que um dia disse numa congregação do tamanho desta igreja, claro, cristianismo não é um jogo de regras. E depois olhei para as pessoas e eles estavam pasmas. E eu creio de que seria menos pasmo se eu dissesse Deus está morto, porque o conceito do cristianismo para eles é de que é um jogo de regras, e talvez isso é para vocês, mas eu digo, não é. Você não pode chegar lá por regras. Vamos olhar o que Paulo diz em Romanos 3, verso 20. O tema de Romanos, na realidade, é justiça, é o assunto central de Romanos. Como é que nos podemos justificar diante de Deus? Muitos anos antes de Jó clamar, em Jó 9:2, como um homem pode justificar-se diante de Deus? E os seus amigos religiosos estavam ridicularizando. Como é que alguém pode se justificar? Mas Deus ouviu o clamor e, depois de anos, ele responde o clamor em Romanos. Como pode um homem ser justificado diante de Deus? E não é mantendo um jogo de regras. Em Romanos 3:20, Paulo diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu li a versão da nova King James. A NVR essencialmente diz o mesmo. Ambos põem a palavra que não está lá. Eu aprendi grego desde 10 anos e eu estou confiante no que eu estou dizendo. Eles põem da lei, 2 vezes, da lei. Mas Paulo não diz isso. Ele diz, pois a obra de lei, nenhuma carne será salva, pois a lei traz o conhecimento do pecado. Então, qual é o propósito da lei? É o diagnóstico. Deus expõe o problema, sim. Expõe que você tem um problema que é o pecado. A lei pode diagnosticar, mas não pode resolver. Só pode ser resolvido pela graça. Você precisa da lei para que você chegue naquele ponto onde você entende que você precisa da graça. É o propósito. Tiago diz, em capítulo 2, verso 10 ao 11 da sua epístola, o seguinte,
Tiago 2, 10, 11. Porque qualquer que guardar toda a lei, e está falando da lei de Moisés, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então você vê de que Tiago, ele está dizendo, ou você mantém toda a lei, ou não mantém a lei. Manter 99% não é manter a lei. A lei é todo um sistema. Incidentalmente, nenhum de nós não podemos nem manter 99%. Os judeus ortodoxos dizem de que há 630 mandamentos que você precisa manter. E privadamente eles vão te dizer, eles não podem manter nem 32. Ninguém vivo na terra pode manter toda a lei de Moisés. Nenhuma pessoa, a não ser uma. Sabe o nome dele? Jesus. Exato. Ele disse nos seus dias, de qual pecado me condenam? Não podiam respondê-lo. Ele é o único que pode manter a lei perfeitamente. Eu e você não podemos. Eu descobri no exército britânico, quando fui salvo, e eu comecei a falar às pessoas sobre ser salvo. Eles começaram a pensar no termo religioso, não de salvação. E eu achava, ao falar com eles, de que eles começavam a falar de pequenas regras, e era a sua justiça, e era especialmente feito para as suas situações. Era algo de que estavam fazendo errado, então eles não falavam disso. E eu pensei, é como a mente humana pensa. Eu sou justo por manter regras. Não, você não é. Você poderia ser, se você pudesse manter toda, mas você não pode, ninguém pode. Então você não pode dizer, eu mantenho um pouco desse sistema, mas não é. É todo um sistema. Ou você mantém todo ou não mantém todo. E se você pode manter todo, então Deus te justifica, mas você não pode. Então você não pode ter alternativa senão a graça. Algo que você não pode merecer. Paulo, eu já falei disso e vamos voltar lá em Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Não tente chegar à justiça com Deus mantendo regras. É o que significa, você vai falhar. Se as suas leis são justas, você não pode manter. Se as suas leis são erradas, você não será justificado, entende? Então, vamos continuar aí. A próxima coisa que eu preciso dizer, e é onde as pessoas começam a ficar chocadas, é de que a graça e lei são mutuamente exclusivas. Você não pode beneficiar de ambas. Você precisa de uma ou de outra. Se você for a Romanos 6, verso 14, diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Então, são duas alternativas que se excluem. Ou está debaixo da lei, ou debaixo da graça, mas não pode estar debaixo de ambas. E se você está debaixo da lei, não está debaixo da graça. Está debaixo da graça, então não está debaixo da lei. E as implicações de Paulo são muito mais extensas. Ele diz de que o pecado não terá domínio, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. A implicação aí é de que se você estiver debaixo da lei, então o pecado terá domínio sobre você. E a única maneira de escapar do domínio do pecado é tentar parar de estar debaixo da lei, mas pôr-se debaixo da graça de Deus. E eu disse que é chocante. E eu falei de que alguns de vocês já estão chocados. E em Romanos 8,14, Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados regularmente pelo Espírito Santo. É a alternativa de manter um jogo de regras. Se você manter esse jogo de regras, ou você pode ser guiado pelo Espírito Santo, mas você não pode fazer ambos. E há uma pequena ilustração que vem à minha mente. Eu penso que eu vou usar agora para vivificar isto. Há um jovem que graduou da escola bíblica e tem um bacharelado em teologia, é forte, é saudável,
e agora vem de um certo ponto e quer ir a um certo destino, e Deus diz a ele, agora você tem duas alternativas, ou você pode usar um mapa, ou você pode ser guiado pessoalmente. E esse homem diz, eu sou inteligente, eu tenho um bacharelado em teologia, e eu sei como ler mapas, eu vou usar o mapa, eu não preciso do guia. E ele começa, então, o sol brilha, os passarinhos estão cantando, mas 3 dias depois, está escuro, no meio da noite, numa floresta. Ele está ali perto de um penhasco e não sabe se está no norte, sul, leste ou oeste. E uma voz gentil fala a ele, posso te ajudar? Sabe quem é? É o Espírito Santo, o guia pessoal. E ele diz, Espírito Santo, eu realmente preciso de ti. E o Espírito Santo, então, tira ele desta posição e põe ele de volta na estrada. Mas depois de um momento, ele diz, sabe o que? Eu fui um pouco bobo ali, eu poderia ter me autoajudado, eu estava ali em pânico, e ele olha para o lado e ele vê que o Espírito Santo não está lá, o seu guia não está lá. Então ele diz, eu posso fazer por mim próprio. E logo depois de 3 dias ele está ali numa encruzilhada, e todo passo de que ele dá, ele fica mais perdido, e mais uma vez a voz mansa vem e diz, talvez você me precise agora. Ô Espírito Santo, por favor, me ajuda. Só tu podes me ajudar. E ele continua assim, com o Espírito Santo andando, guiando para o seu destino. E ele depois diz ao Espírito Santo, seu guia, sabe, eu tenho um mapa excelente aqui. Talvez eu possa compartilhar o mapa contigo. E o guia diz, obrigado, mas eu não preciso de mapa, eu sei o caminho. Além, na realidade, eu te dei o mapa. Vês a mensagem? Quanto tempo vai nos levar para entendermos que não podemos fazer em nós próprios? Não é pela nossa obra, não é nossa regra. É o Espírito Santo, é o Espírito da graça. Enquanto nos mantermos sendo guiados pelo Espírito Santo, seremos filhos de Deus. E em Gálatas 5, Paulo volta a esse tema. E eu quero dizer isso, de que é um dos maiores temas do Novo Testamento. E qualquer pessoa que ainda não dominou este tema está no crepúsculo. E eu penso que muitos crentes vivem aí, como no meio entre a graça e a lei. E não sabem qual é qual, e não sabem tomar proveito da graça de Deus. Mas em Gálatas 5:18, Paulo diz, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. E ele disse antes, todos quantos são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então você tem uma escolha. Você pode viver como um filho, guiado pelo Espírito, ou você pode pôr as costas para o Espírito e tentar manter a lei. Mas você não pode fazer os dois. É a essência do que eu estou tentando dizer para vocês. É onde as pessoas ficam aí não no crepúsculo, estão pela metade, dependendo da graça, e a outra metade em algumas leis que não pode manter. Então entenda, eu não estou dizendo de que é mal manter leis. O que eu estou dizendo é de que mantendo leis não te faz justo. Entendeu isso? É melhor dizer de novo, manter leis não te justifica. Muitos de nós pertencemos a uma denominação e elas têm suas regras. E eu creio de que se você pertence a esse grupo, tem de manter as regras delas. Se você não pode manter as regras, não deveria pertencer, mas manter as regras não te mantém ou não te faz justo. Na realidade, é uma fonte de divisão no corpo de Cristo, porque a maior parte dos grupos religiosos tem os seus as suas regras. Os católicos, os batistas, os adventistas, os pentecostais têm suas regras, e na realidade a maior parte das pessoas dizem, se eu manter essas regras, então, bem, eu serei justificado. E olham para o outro grupo e eles dizem, não estão mantendo as nossas regras, então não pertencem ao corpo de Cristo. É onde o legalismo entra, divide o corpo de Cristo.
Os batistas têm de manter as suas regras. Os pentecostais, da mesma maneira, os católicos e os outros. Mas mantém-se na mente, nenhum se justifica mantendo as suas regras, se justificam pela fé. O problema é de que as pessoas, quando focalizam nas regras, se perdem da fé. E é onde nós estamos aí no crepúsculo. É como o jovem que pensava de que podia achar-se pelo mapa e encontrou-se no pântano. Alguns de vocês sabem o que é estar atolado. Na realidade, alguns de vocês estão aqui porque saíram do Pantanal e entenderam de que precisam do Espírito Santo. Amém? Amém. Agora, eu vou fazer uma declaração chocante e não faria se Paulo não tivesse feito primeiro. Você vai encontrar isso em Romanos capítulo 7. E mais você vai com Paulo, mais chocante ele fica. Romanos 7, verso 4 e seguinte. Diz o seguinte: assim, meus irmãos, também estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Paulo diz aí, no momento, se você era um judeu religioso, você estava casado com a lei. E para que você estar fora da lei e estar casado com outra coisa seria adultério. Adultério espiritual, a não ser de que você encontrasse de que a lei estivesse morta. E pela morte de Jesus na cruz, a lei foi posta para a morte. Você entende? É um problema para as pessoas judaicas. Eles encontram de que se não tentassem manter a lei, então basicamente estariam fora dela, então seriam infiéis ao esposo. Tem de ter uma revelação de que a lei foi posta para a morte em Cristo, para que pudessem estar casados com outro, com o Messias ressurreto, e por ele então encontrar fruto, entendem? O fruto vem apenas pela união. Aquilo com quem estamos unidos vai trazer o fruto. Se estamos unidos com Cristo, então vamos trazer o fruto do Espírito. E seguindo aí, Paulo diz no verso 5, porque estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. É uma declaração maravilhosa. As paixões do pecado que estavam na lei. Em outras palavras, Paulo diz, a lei estava mexendo aí, trazendo paixões do pecado.